Pessoal, você que assiste os vídeos do professor Rafael Nascimento aqui no YouTube, que fala sobre os seguintes temas: teologia, filosofia, história, ciência, comportamentos e política. Você que gosta dos meus vídeos, se inscreva no meu canal e adicione o sininho para receber as atualizações. Agradeço desde já e acompanhe a vinheta. Primeiramente, eu queria saudar todas as pessoas com uma boa noite. Exatamente é 20 horas e 31 minutos do dia 3/8/2025. Pois bem, eu vou fazer esse vídeo para explicar algumas passagens que são, de certa forma, polêmica, muito polêmica, e é usado, infelizmente, por muitos ateus de uma forma deturpada. E aí eu venho trazer, de certa forma, o meu conhecimento teológico, uma pessoa que, de certa forma, buscou de fato estudar teologia a fundo, e o meu trabalho tem mais de 20 anos, e eu trago uma perspectiva bem racional, coerente, e trago também informações que eu acho plausível. Eu não posso chegar aqui e trazer um vídeo, de fato, que apenas tem a intenção de desconstruir uma determinada narrativa para endossar ideologias. Então, diferentemente de outros pseudos profissionais que encontra-se na rede, eu vou trazer à luz o conhecimento do texto extremamente polêmico de Juízes 19, versículo 29. Eu vou trazer, de fato, a hermenêutica dessa passagem. Pois bem, você que está aí do outro lado, pegue sua Bíblia, que você vai entender, de fato, essa passagem de uma forma mais ampla, mais aberta. Vai fazer com que sua mente faça isso, e você vai entender o que, de fato, o contexto bíblico explica. Juízes 19, versos 29. É uma das passagens mais perturbadoras da Bíblia hebraica. Se você pega a Bíblia hebraica hoje, é uma das passagens mais perturbadoras. Por quê? Porque nela traz eventos violentos e trágicos. O levita, dentro dessa perspectiva aqui, ele corta o corpo da sua concubina, que havia sido brutalmente violentada até a morte. Ele corta o corpo em 12 partes. E essas 12 partes é enviada às tribos de Israel. Então, quando você lê o texto e muitas vezes você não compreende a leitura do texto. Então, como professor, eu tenho que trazer uma explicação plausível referente a esse texto. Então, eu vou abrir aqui a Bíblia, né? Vou colocar aqui o texto da Bíblia. Cadê? Me desculpa, rapidinho. Pronto. O que o texto diz? Está aqui. Juízes 19, versículo 29. Você daí pode usar, de fato, uma tradução João Ferreira de Almeida. Você aí também pode usar a Almeida Revista Atualizada. Entende? Que são as mais confiáveis, ok? Vamos ler o texto. Deixa eu baixar aqui. Chegando à sua casa, tomou um cutelo, pegou a sua concubina, certo? E a cortou, membros por membros, em 12 partes, e as enviou a todo o território de Israel. Essa é a leitura. E qual é a interpretação teológica, certo? Usual que a gente pode ter diante do texto de Juízes 19, versículo 29. Dentro de Israel, existe um caos moral e político em Israel. O livro de Juízes, quando a gente pega o livro de Juízes, ele descreve uma época anterior à monarquia de Israel. E nessa época, cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. O próprio texto de Juízes fala isso. Juízes, versículo 21, versos 25. Juízes 21, versos 25. Então, me desculpa aqui, muita muriçoca, né? Mas vamos lá. O livro de Juízes é uma época anterior à monarquia de Israel.
Então todo mundo fazia o que se achava certo. Cada um fazia o que se achava certo. Era como se fosse um tipo de anarquia. Tá entendendo? E no texto de Juízes, capítulo 21, versos 25, ratifica isso. O texto também é uma crítica profunda à anarquia, por exemplo, à anarquia espiritual. Porque há a necessidade, especificamente, de ter um só espiritual, uma só forma interpretativa. Uma profunda anarquia espiritual, uma anarquia tribal e também uma anarquia moral, que está tudo atrelado a isso. O episódio, por exemplo, da concubina é, de fato, propositalmente extremo. E por quê? Porque ele mostra o grau de decadência que a sociedade, nesse período israelita, a sociedade israelita havia alcançado sem a liderança unificada, uma liderança, certo, unificada, ou seja, a sociedade israelita ela estava em decadência, certo, e não tinha uma liderança unificada. Então, o texto primeiro, em meados, todos esses pormenores, fala sobre isso. Outra questão também, a mensagem do livro de Juízes, capítulo 19, versículo 29. A mensagem é, o livro de Juízes, o levita aqui, ele age de maneira extremamente drástica para provocar, de fato, o escândalo nacional e incitar a revolta, por exemplo, contra a cidade de Gibeá, no caso Benjamim, que cometeu o crime. O texto de Juízes, nesse contexto, é uma espécie de ato político simbólico. É um ato político simbólico, é um horror do ato, chama a atenção também das tribos e gera uma guerra civil narrada em Juízes 20. Então, essa passagem, ela tem solidificação, sim, dentro do contexto bíblico. O problema entre muitos ateus é porque os ateus, eles não são teólogos, muitos deles, alguns que são teólogos que foram criados na internet, então, assim, não sabem o que estão falando, né? Então, é bem complicado esse tipo de coisa. Eu particularmente, mesmo sendo agnóstico ateu, eu tenho que ser bem taxativo referente às interpretações ateístas. Veja, qual foi o contexto arqueológico e a cultura do livro de Juízes, do Israel Antigo? O livro de Juízes foi no período da Idade do Ferro, que foi em 1200 a 1000 antes da Era Cristã. E esse período do livro de Juízes era caracterizado, primeiro, pela fragmentação tribal, ausência de Estado centralizado e a alta também influência cananeia na cultura israelita. O texto, por exemplo, de Juízes, ele reflete práticas e narrativas jurídicas do mundo semita antigo. Por exemplo, a ideia de justiça coletiva e a vingança de sangue. É basicamente isso, o livro de Juízes, ele reflete isso. Referente ao corpo, né, do texto de Juízes 19, versos 29, o corpo repartido representa aqui, quando se fala que o corpo da concubina foi repartido em 12 pedaços, o corpo repartido, ele representa a quebra do tecido nacional e religioso de Israel. Enviar, por exemplo, as partes do corpo é um gesto ritual de convocação, como em ritos antigos, que a gente observa muito bem isso, ritos antigos de aliança e de guerra. Por exemplo, a gente vê essa passagem de Juízes 19, verso 29, muito semelhante a 1 Samuel, capítulo 11, verso 7. 1 Samuel, capítulo 11, verso 7. E esse exemplo, Saul, ele corta bois e, ao mesmo tempo, ele envia para convocar o povo. Então, você observa que a passagem de Juízes, né, 19, versos 29, ele particularmente reflete o mesmo sentido analógico de 1 Samuel, capítulo 11, versículo 7, aonde o próprio Saul corta bois e os envia para convocar o povo. A questão também da relação com o templo, da passagem do livro de Juízes 19, versos 29, esse episódio do livro de Juízes, ele ocorre antes da construção do templo, que é um período pré-davídico, né? Vamos dizer assim. Mas ele, ao mesmo tempo, aponta para a necessidade de centralização religiosa e política, entende? Que viria com Davi e com o próprio Salomão. E essa desordem moral e religiosa apresentada no texto de Juízes é um argumento ideológico pró-monarquia e pró-templo, como se fosse, de fato, o centro de ordem de culto legítimo.
Entende? Então o livro de Juízes, ele reflete essa questão. O que a tradição judaica fala sobre essa passagem de Juízes 19, versos 29? Deixa eu pegar aqui no meu livro, certo? A tradição judaica, né, fala sobre Juízes, capítulo 19, verso 29. Pois bem, está aqui. Os rabinos, né, na tradição judaica, eles condenam fortemente esse episódio. Queria deixar isso bem evidente. O Talmud e o Midrashim considera esse capítulo de Juízes 19, verso 29, uma das páginas mais negras da história de Israel. E o levita é criticado por sua omissão e frieza. A violência contra a mulher é vista como reflexo, por exemplo, de degeneração moral do povo. Se a gente pega essa passagem de Juízes 19, verso 29, como contraste, como se a gente fosse colocar o templo como contraste, o culto no templo, né? o Mishkan e depois o Beit Hamidash, é visto como um antídoto à violência, tanto tribal e o caos moral. O episódio de Juízes, capítulo 19, versos 29, mostra o que acontece quando o povo ele está sem a escritura, no caso a Torá, sem sacerdócio legítimo e sem um centro específico espiritual, que a gente chama de Barmar, dentro da tradição judaica, que são os altares locais. E idolatria, sendo assim, a idolatria ela cresce junto com também as próprias injustiças, especificamente da tradição. Então, o que a gente pode dirimir e concluir referente ao texto de Juízes, capítulo 19, verso 29? Essa passagem de Juízes, ela não justifica de fato a barbárie, como alguns ateus eles falam. Ele retrata como se fosse um ponto mais baixo da história tribal de Israel. É um texto, de fato, aqui que é propositalmente chocante se você ler em primeiro momento, que prepara, de fato, o caminho para o surgimento de um rei justo, e a busca por esse rei justo é incessante dentro dessa tradição judaica primitiva, e de um centro de culto legítimo. E existia essa busca dentro dessa tradição. Por exemplo, o culto legítimo, que é o templo em Jerusalém. Se a gente pega essa passagem de Juízes, capítulo 19, verso 29, e a gente pega na perspectiva arqueológica, o relato, ele confirma para nós, um período de transição entre a sociedade segmentária, né, que está em pura segmentação, e o surgimento da monarquia. Se a gente pega essa mesma passagem de Juízes, capítulo 19, versículo 29, dentro do ponto de vista, no caso ideológico, essa passagem de Juízes, ela fala sobre um grito narrativo contra, por exemplo, a desordem e um chamado à centralização religiosa e uma centralização ética dentro da perspectiva de Israel. Então, o texto que a gente está pegando como base, que é Juízes 19, versículo 29, ele não reflete a barbárie de Israel, ele não reflete a justificativa à barbárie. Ele reflete a transição de uma sociedade que está em segmentação, está em transição para o surgimento de uma monarquia. Então, a partir do momento que existe essa transição de sociedade, né, vamos dizer assim, aí acontece essa instabilidade, né? E a gente tem que também pegar o contexto do costume da época. E aí vocês que me acompanham nas redes sociais, né, tem alguns estudiosos que falam a respeito sobre essa passagem de Juízes em especial. A gente tem hoje, que a gente pode colocar para todos vocês como base e fundamentação, o estudioso Mark Smith. Temos também o Israel Filkstein, que inclusive eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando ele veio aqui para Pernambuco, precisamente na Universidade Metodista. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e a gente trocou figurinhas sobre o campo da arqueologia. E aí, especificamente, ele trouxe uma interpretação bem expansiva sobre o ponto de vista teológico sobre essa passagem. E eu trouxe aqui para todos vocês, de forma resumida, né, essa questão. Temos também o autor, o Kensky, vamos dizer que o Kensky, o Chaim Kensky, ele também traz uma perspectiva do livro de Juízes 19, versículo 29, aonde ele mostra dentro do seu livro, da sua obra, a segmentação da sociedade, né, e o surgimento da monarquia, e ele coloca esses detalhes de uma forma que preenche, de fato, as informações que o leitor deseja obter. Ele traz em sua obra isso.
o Mark Smith traz, o Israel Finkelstein traz e o Kensky também traz, mas principalmente o Kensky, tá entendendo? Ele especificamente traz em sua obra esse detalhe da transição segmentária do povo de Israel para o surgimento da monarquia, certo? Ele traz tudo isso em suas obras, né? E a gente podia também, se de fato a gente quisesse ampliar as possibilidades, a questão do Midrash, que traz uma outra forma interpretativa. No mais, certo? No mais, essas informações que eu trouxe para vocês, eu acho que preenche os pontos básicos sobre essa passagem do livro de Juízes, capítulo 19, versículo 29. Né? E aí eu trago essa informação para todos vocês, que não tem nada a ver com barbárie, isso é uma forma de transição. Né? E eu já expliquei, inclusive, né, em vídeos anteriores meus, que eu falo sobre esse assunto de fato, eu já expliquei que muitas vezes acontecimentos reais não era que Deus estava mandando, é que o profeta ou um indivíduo que fazia parte de uma narrativa, ele trazia a narrativa de Deus porque era um contexto político, uma guerra política ali. E sobre essa guerra política, essa guerra de narrativa, essa guerra de ideologia, se colocava que aquele que detinha o poder, certo? E o poder da narrativa, o poder militar, ele trazia vamos dizer, a ordem de Deus dentro do contexto. Então, as pessoas têm que entender isso, porque quando você lê uma Bíblia, né, e principalmente muitos aí que são ateus, eu sou agnóstico ateu, mas eu não sou apelão, eles falam uma coisa sem saber o contexto. Então, é muito melhor vocês compartilhar o meu canal, os meus vídeos, para que as pessoas possam aprender de fato o contexto bíblico, sem apelação, sem forçação de barra e sem ideologias. Porque, de fato, o que a gente precisa hoje no Brasil é de pessoas que têm uma sustentação no que, de fato, tem a explicar sobre o campo do conhecimento, da educação. E eu acho importante isso. Então, compartilhe meus vídeos nas redes sociais, né? E eu acho importante você compartilhar, porque muitas pessoas vão ser alcançadas. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa vocês colocam no campo comentário aí. E aí, na medida do possível, eu vou responder a todos. Tá bom? Um abraço do professor Rafael Nascimento.